Tem uma galera perguntando por que o presidente do Brasil, nessa altura do campeonato, numa das tensões mais graves do século XXI até aqui em termos de geopolítica, está indo visitar o centro da crise, está indo visitar a Rússia. O que está rolando então na cabeça do presidente? Por que ele está indo visitar a Rússia agora em plena crise das fronteiras da Ucrânia com a Rússia? Primeiro é a gente lembrar que essa importantíssima tensão entre a Ucrânia e a Rússia, ela se inicia com o fato de que dentro da própria Ucrânia, muitas pessoas são a favor da presença russa dentro da Ucrânia. Afinal, um pouco mais da metade, ou dependendo da estatística, quase metade, dos ucranianos falam russo ou têm uma importante ligação cultural e política com a Rússia. Então, na verdade, muita gente até gostaria de ver uma possível invasão ou pelo menos uma maior presença da Rússia na Ucrânia. É bom então desmistificar porque em diplomacia ou em geopolítica não existem inocentes. Existem muitos interesses aí presentes, como por exemplo, da própria OTAN. Os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, os países da Europa Ocidental, sobretudo, têm um interesse já até histórico de incluir a Ucrânia na OTAN. E o que o Putin mais quer, e na verdade é o pomo da discórdia, ou seja, aquilo que está gerando todo esse conflito, o Putin quer uma declaração oficial, uma declaração séria da OTAN de que a Ucrânia nunca será incluída nessa organização, que é uma organização militar, e colocaria então a Ucrânia sob a zona de influência da Europa Ocidental, tirando uma das fronteiras, ou talvez a fronteira, mais importante na atualidade para a Rússia. Portanto, para o Vladimir Putin, de fato, a Ucrânia é o local mais importante neste momento. E aí ele já colocou centenas e centenas de soldados, não dentro da Ucrânia, obviamente, mas nas fronteiras. E o Putin está numa posição até confortável porque o tempo agora é favorável a ele. Por exemplo, o presidente da Ucrânia acabou de falar que nessa quarta-feira, dessa semana em que vos falo, nesta quarta-feira acontecerá a invasão. Se acontecer de verdade, o Putin apenas vai confirmar todos os temores que o mundo geopolítico está apresentando. Se não acontecer de verdade, na verdade ele vai falar, olha, veja bem, eu nem falei que eu ia invadir. Então é de fato uma situação em que o Putin está muito confortável. E isso nos mostra um pouco sobre o porquê da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia agora, mas também em outros países, como a Polônia e como a Hungria. A questão é que a Rússia é o país, nessa tensão toda, mais confortável. O Biden é um presidente que está bastante desconfortável na situação. Isso porque o Biden está com um índice de reprovação muito alto e acabou de acontecer uma saída desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão. Então o que a gente vê é que o Putin está numa posição muito estratégica, muito fortalecida. E também a aliança entre a Rússia e a China fortalece ainda mais a posição do Putin nisso tudo. Mas como que o Bolsonaro entra nessa? Há um tempo atrás, o Brasil recebeu o convite de visitar a Rússia, mas o Brasil escolheu logo agora visitar a Rússia. E isso é muito interessante, ou seja, o Brasil agora vai à Rússia e apertar a mão de Vladimir Putin em meio a essa gravíssima crise. Vale lembrar que o Jair Messias Bolsonaro anda meio isolado no que diz respeito às relações internacionais. Ele não tem uma relação muito amistosa com os Estados Unidos e não tem uma relação amistosa com a China, que são seus dois parceiros comerciais mais importantes. O Jair Bolsonaro, na verdade, já está internacionalmente isolado. Agora, o Brasil não tem nenhuma relação comercial, econômica forte com a Rússia que faça a justificativa para essa viagem. Por exemplo, a Rússia é o 36º parceiro comercial do Brasil. O comércio do Brasil com a Rússia apenas representa 0,6% de todo o comércio brasileiro externo. Então nós estamos falando de um parceiro que, na verdade, não tem uma importância comercial muito grande. É verdade que uma das justificativas da visita do Bolsonaro à Rússia seria falar, olha, veja bem, eu estou indo lá para aumentar as nossas relações comerciais. Ótimo, seria bacana. Ou até mesmo para intensificar uma parceria tecnológica, talvez,
porque aí sim o Brasil historicamente tem uma parceria tecnológica com a Rússia bem legal, mas nada disso tem sido muito dito. O principal objetivo dessa viagem é claramente político. Jair Messias Bolsonaro visitará a Rússia, visitará a Hungria. São países que já passam a ideia de um governo forte, de um governo que intervém, de um governo militarizado e de um governo até mesmo autoritário. Por exemplo, como é o caso do governo da Rússia, ou por exemplo, como é o caso do governo da Hungria. Então, Bolsonaro visitar esses governos que parecem muito com a sua estratégia de governo faz até muito sentido, no sentido de ele construir alianças para não se sentir isolado nas relações internacionais. É o que a maioria dos analistas tem apresentado. Agora, uma outra possibilidade, e aí que é muito importante, que justifica mesmo essas viagens, é a mobilização da base política de Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil. Então, essa movimentação de política externa tem como grande intenção a mobilização da política interna, de quem de fato acredita que o Bolsonaro tem mesmo que se alinhar a países que têm uma tendência a um governo mais autoritário. Portanto, apertar a mão do Putin pode ajudar a mobilizar essa base eleitoral de Bolsonaro, afinal o Brasil está prestes a entrar em um processo eleitoral. É uma viagem que faz sentido? É para a base eleitoral de Jair Bolsonaro. É para a estratégia de Bolsonaro, que acabou já se isolando dos seus principais parceiros comerciais em termos políticos. Portanto, então se aproximando de governos que têm uma moldura ideológica semelhante àquela apresentada pelo próprio Bolsonaro. Então, faz sentido essa viagem do Bolsonaro? Em termos de base eleitoral, em termos de política interna, em termos de estratégia política, de não se sentir totalmente isolado como ele já está nas relações internacionais, faz sentido sim. Mas é claro que no sentido diplomático e histórico do Brasil, não. Até no sentido de você fazer uma visita ao local, que na verdade agora é o centro das tensões geopolíticas. Até saiu uma fake news recentemente, essa semana mesmo, do Bolsonaro apertando a mão do Putin e falando que ele foi o causador da paz para uma possível terceira guerra mundial. Então você vê que, querendo ou não, a agitação, a mobilização já está acontecendo.